Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma quarta-feira para adorar ao Senhor nesse dia chuvoso, né? Tarde chuvosa, mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor neste período em que nós estamos trabalhando com o tema frieza espiritual. E antes da gente orar, eu quero deixar um texto aqui para a gente entender alguma coisa sobre o profeta Abacuque. No capítulo 3 ele vai orar ao Senhor, né? E a oração do profeta Abacuque sob forma de canto, ele ora em forma de louvor. E aí ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, o profeta Abacuque, neste período em que o povo de Israel estava muito distante de Deus, bem distanciado do Senhor, e o Senhor usaria os ímpios para punir o seu povo. E o profeta Abacuque, ele não entendeu muito bem essa situação. E se a gente acompanhar lendo o texto a partir do versículo 1, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver ele sem entender muito bem, e ele orando ao Senhor, e ficou alarmado com aquilo que ele entendeu ao ler, ao receber a palavra do Senhor. Mas ele orou ao Senhor, diante dessas circunstâncias, ele orou ao Senhor e pediu para Deus avivar o seu povo, né? Avivar a sua obra, quer dizer, avivar a nação, avivar aqueles que tinham distanciado do Senhor. E nos nossos dias não é diferente, né? Nós precisamos orar cada dia para que o Senhor venha continuar avivando a sua igreja, avivando o seu povo, avivando, né, os escolhidos para aguardar com muita esperança o grande dia da redenção. Porque, irmãos, se a gente não orar pedindo a Deus avivamento, se a gente não orar pedindo a Deus para tirar a frieza espiritual dos nossos corações, nós nos envolvemos com tantas coisas, como o pastor ministrou no domingo aqui. Nós nos envolvemos e colocamos coisas no lugar de Deus. Nós entronizamos coisas e tiramos Deus do centro da nossa vida. E aí, quando nós deixamos de estar avivados diante do Senhor, nós começamos a errar. Mas quando estivermos avivados diante do Senhor, nós temos certeza, há uma certeza em nosso coração, né, em que o próprio Abacuque, ele finaliza dizendo que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não há fruto na vide, e ainda que as malhadas no curral não estejam, enfim, em tudo isso ele se alegra no Senhor, no Deus da sua salvação, porque ele crê que há uma restauração proveniente da presença, do agir e da manifestação do Senhor em relação à nação de Israel. E em relação a nós, o Espírito Santo sempre está disposto a nos abençoar, a nos renovar, a nos orientar, a nos direcionar. E nós precisamos entender que sem o Espírito Santo, nós somos eternos fracassados. Entenderam isso, irmãos? Sem o Espírito Santo, nós somos eternos fracassados. Porque é Ele que foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como o pastor ministrou aqui há poucos dias. E com Ele em nossa vida, nós conseguimos vencer todas as coisas. Amém? Quero orar para iniciar este culto. Querido Deus, amado Pai, iniciamos assim, Senhor, este culto nessa noite, culto com propósito, e o Senhor tem, ó Deus, Pai, a liberdade de operar em nossas vidas, através do louvor, através da ministração da Tua palavra.
que o Senhor venha ocupar, meu Deus, a totalidade dos nossos corações, da nossa mente, e que sejamos, Senhor, renovados cada dia, diante das dificuldades, diante das circunstâncias que muitas vezes nos pegam desaprevenidos ou desprevenidos, mas nós cremos que o Senhor é aquele que está conosco e nos ajuda, meu Deus, a vencer quando somos surpreendidos em algumas circunstâncias, em algumas situações. Deus, em nome de Jesus eu te peço, se conosco hoje e sempre. Amém. Amém, querido irmão. Se coloque em pé se você puder. Talvez o momento mais importante do seu dia seja agora, para não dizer com certeza, porque nós fazemos tantas coisas, mas nesse momento agora é hora de parar tudo isso, trazer o nosso coração para esse lugar, trazer o nosso coração para perto do Senhor e falar: Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero estar na tua presença, eu quero te adorar. Me ajuda, Senhor. Se você não teve tempo hoje para falar com o Espírito Santo, talvez da forma que você queria, talvez tenha sido corrido, você não falou direito com Ele, ou talvez você tenha até falado, mas você tem a oportunidade novamente de estar com o Senhor, de abrir a sua boca, de usar o seu fôlego de vida para adorar a Ele. Então louve ao Senhor, louve ao Senhor. Jesus, em tua presença, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Como é bom estar juntinho do nosso Senhor. Aleluia. Vamos louvar. O poder do nosso Senhor é tão grande. É o que mais nós queremos. É ter essa presença gloriosa, esse amor em nossa vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar.
espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Nós viemos aqui para adorá-lo. Esse louvor é um louvor bem antigo, mas ele é maravilhoso e eu creio que todos conhecem. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para louvar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para louvar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para louvar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia.
Amém, querido irmão? Aleluia. Pode se assentar, por gentileza. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A pastora Rosimeire vai ministrar hoje. Continue com seu coração aberto, você que vai ver pela live, está assistindo agora. Aqueça seu coração agora com a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Pronto. Graças a Deus, uma noite chuvosa, né? Mas estamos aqui reunidos porque Ele é digno. E nós viemos aqui para adorá-lo, para ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações. Porque nós somos apenas instrumentos. Mas quem fala é o Senhor que fala aos nossos corações. E esse tema que foi escolhido, cada ministrante que vem não tem como não repetir, né? Não tem como não repetir as coisas que nós sabemos, porque não tem para onde fugir sobre a frieza espiritual. Mas vamos mais uma vez aqui estar reforçando, né? Reforçando sobre esse tema, sobre esse assunto. E o primeiro versículo que eu estarei lendo como referência em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui o próprio Senhor Jesus está afirmando que por toda a maldade, toda a iniquidade que se multiplicaria, né? O amor de muitos ia esfriar, e é o que nós vemos hoje. Mas aquele que perseverar, aquele que for até o final da jornada, servindo ao Senhor com fervor, né, com obediência, esse será salvo. E ele diz que o esfriamento, então, é um dos sinais do final dos tempos. E quem aqui tem dúvida, meus irmãos, de que nós não estamos no final dos tempos? Porque são outros sinais, e todos eles estão se cumprindo, dia após dia. E o esfriamento espiritual é um desses sinais. O esfriamento, ele é nítido. Não tem como a gente não ver. Se a gente for olhar, até porque hoje temos as mídias, né, que vão mostrando. Aí você vê as igrejas, muitas como estão, muitos que até não estão mais, né, indo ao templo, não porque não podem, mas porque decidiram ser desigrejados, né? Porque se isolaram. Então são várias coisas, mas isso não é bom, isso vai trazendo esfriamento. Então ele é nítido aos nossos olhos, diante de todo esse cenário, e é um dos cumprimentos, dos sinais que o Senhor Jesus falou, e está se cumprindo a palavra dele. Esfriar, nós sabemos que o sentido da palavra esfriar é perder o calor, mas o sentido figurado qual seria? É perder o entusiasmo, desanimar, se endurecer. Então a gente tem que ter cuidado. Alguém já se sentiu assim, com um essas 3 coisas que eu falei? Eu já me senti desanimada. Mas o Senhor é tão bom que quando eu já estava percebendo aquilo, eu já corri para os pés do Senhor, que é o que nós precisamos fazer. Então, eu creio que se eu fosse pedir para levantar a mão, talvez quase todos ou todos levantariam. Mas assim, é muito perigoso e é uma coisa que vem sutilmente, sorrateiramente. Você pensa que está agradando ao Senhor, servindo, mas servindo com uma frieza. Com uma frieza. E o Senhor diz que não é isso que Ele quer.
Nós temos que ser fervorosos, segundo a palavra do Senhor. Por exemplo, eu anotei aqui um exemplo que eu estava vendo, um casal. Eles casam, né? No início são bem, né, apaixonados. E eles vão, aquele casamento vai prosseguindo, são fiéis um ao outro até, mas só que já não tem mais aquele, né, aquela paixão, aquele olhar de carinho, as gentilezas, aquele entusiasmo. Então, é isso que acontece. A frieza espiritual é assim. Você aceita o Senhor Jesus, naquele primeiro amor, você não vê a hora de vir à igreja, não vê a hora de estar na presença do Senhor, busca sempre estar em oração, tem aquela sede de ouvir a palavra de Deus. Aí você até começa a fazer coisas na igreja, mas com o tempo você vai perdendo aquele entusiasmo, aí você vê alguma coisa, aquilo você já se desanima. E muitos, como falei já, eu já senti isso, percebem. Você vai porque você quer o Senhor. Mas ainda que você queira o Senhor, parece que aquilo vai te envolvendo, aquela frieza. Mas aí há conserto para isso. Mas muitos não se apercebem. Então eles ficam às vezes anos e anos na igreja, na comunhão, fazendo o trabalho de Deus, mas com uma frieza espiritual. Começa com uma mornidão e vai se esfriando. Então, se não houver uma reação, vai chegar aonde? Na morte espiritual. Vai chegar um ponto, a pessoa começa morno. Vai ficando morno, né? Mais ou menos. Um dia eu vou, um dia eu não vou. Um dia eu quero ouvir a palavra, outro dia eu não quero. Vai ficando morno. Daqui a pouco está totalmente frio. E como eu falei, muitos até nem querem mais estar na comunhão da igreja. Então chega o momento que pode haver a morte espiritual. Então precisamos estar atentos, examinarmos a nós mesmos, como diz na palavra do Senhor, detectando qualquer sinal, qualquer um dos sinais que a gente vê que isso está nos levando à frieza. Nós devemos correr aos pés do Senhor em quebrantamento, né? Com verdadeiro arrependimento. E o Senhor está com os braços abertos. O Espírito Santo está ali para te renovar, para estar te trazendo aquele fervor e você voltar àquela chama arder no teu coração. Então, aqui nessa ministração, eu vou falar alguns fatores, talvez, como eu falei, seja repetido, por outros ministrantes podem ter falado já, mas eu notei alguns aqui. Fatores que causam esfriamento. Quebra de princípios. O que seria a quebra de princípios? Eu estava olhando, né, pesquisando, é o descumprimento das verdades imutáveis e leis morais estabelecidas por Deus. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra, você começa a não, isso aí aqui é muito difícil, começa a descumprir aquilo. Então isso é uma quebra de princípios, de valores. Mais um fator que traz o esfriamento, as facilidades do mundo moderno. Dá a sensação que a gente não precisa de nada, a gente tem tudo. Hoje está muito bom, hoje tem muito conforto, até na igreja tem muito conforto, tem muita coisa muito top. Não que seja errado você ter conforto, mas quando a pessoa começa a se achar que não precisa de nada, aí é o perigo. Em Apocalipse, capítulo 3, aconteceu isso com a igreja de Laodiceia. Eu vou ler aqui para os irmãos verem. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Vocês viram aqui? E qual é a igreja? Essa é uma das igrejas a qual o Senhor Jesus ditou para João, o apóstolo João, para que ele enviasse as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Laodiceia é a sexta ou a 7ª carta. Deixa eu ver aqui. 7ª carta. É a 7ª carta. Então, vocês veem que aqui a igreja achava que estava tudo bem. E hoje, a igreja atual é como a igreja de Laodiceia. Não tem como negarmos. É a igreja da atualidade, está como a igreja de Laodiceia, que se acha rica, até reconhecida, até pelo sistema. Algumas igrejas são até reconhecidas, eles até gostam. Mas o que será que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos antes de ir? Vocês vão ser perseguidos por minha causa, vocês vão passar por injúrias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. A igreja atual é como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna que acha que não precisa de nada, mas acha que não precisa de nada porque tem tudo, mas na verdade está pobre do quê? Do fervor, da presença do Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, não tem como negar isso. Muitas vezes o pastor prepara a mensagem, os louvores, e a igreja fica apática. É como se estivesse nas nuvens, em outro lugar, mas não está com aquele fervor para adorar, para ouvir a palavra, para se alimentar. Então, isso é muito perigoso. Mais um fator que leva ao esfriamento espiritual: prioridades. Então, algumas coisas vão sendo prioridades acima das coisas espirituais. O aprendizado da palavra já não é mais prioritário, a oração, a comunhão, estar presente no culto. Então, outras coisas vêm vindo em primeiro lugar, se tornam mais importantes. Nós sabemos que a palavra e a oração é o alicerce, é o alimento, o nosso alimento. Como que nós vamos ficar fervorosos, firmes, se a gente não se alimentar da oração e da palavra? Em Oséias, vamos ver o que Oséias fala aqui, para aqueles que não dão valor à palavra. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Vocês viram? Então, muita gente fala, não precisa não. Ô, irmão, vamos aprender a palavra do Senhor. Não precisa não, não precisa. E a oração também. Em Efésios 6,18, o Senhor fala, através de Paulo, né? Paulo mostra ali a armadura. E ele fala assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Então, não vou orar, eu vou orar só na sexta-feira aqui, aí depois eu não oro mais durante a semana na minha casa. Ou até eu posso nem dar importância à oração que é feita aqui. Sendo que nós podemos nos reunir, nós temos essa liberdade. Há países aí, irmãos, sofrendo. Existe a igreja subterrânea na Coreia. Na Coreia, talvez na China, acho que é na China também, que eles têm que se esconder para poder orar, para poder ler um pedacinho da Bíblia, para fazer a leitura. Porque eles têm fome e sede.
eles estão fervorosos no seu espírito para servir ao Senhor. E nós que temos, né, toda a liberdade, por enquanto, graças a Deus, muitas vezes nós não damos valor a isso e priorizamos outras coisas na frente da oração, do aprendizado da palavra, na comunhão, no momento que podemos nos reunir para celebrar ao Senhor juntos. Mais um fator aqui são as distrações. Hoje tem muitas distrações, através, principalmente, na minha opinião, do entretenimento. O entretenimento tem distraído muitos que estão se perdendo, infelizmente, começando desde as crianças até os mais velhos. Então, muitas vezes a pessoa não fala, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para estar aprendendo a palavra, tirar um tempinho para... vou começar, por exemplo, vou começar a ler o livro de João. Ele não tem tempo, mas ele tem o tempo para fazer o seu jogo, o seu joguinho, para ver os seus vídeos preferidos. Então, as distrações, o entretenimento, não que seja errado, que você não possa ter um entretenimento, você pode, só que tem que haver a moderação, o domínio próprio, quando você usa isso. E também tem coisas que nem convém. Por exemplo, tem mais coisas, fora os joguinhos de celular, o esporte. Tem pessoas que se jogam com tudo por causa de um esporte, mas não tem tempo para as coisas espirituais. É pecado o esporte? Não. Ele faz bem até para a saúde, né? Mas precisa ter uma moderação e ele não pode estar acima das coisas espirituais, da vida espiritual com o Senhor. E algumas coisas que eu nem não preciso citar, não convém ao servo do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios 6:12. Tem coisas que não convém. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, tem coisa, como eu falei, que é lícito, mas não convém para nós. Amém? Então, precisamos ter o discernimento e pedir ao Espírito Santo que venha nos mostrar, Senhor, onde isso convém para mim? E o Espírito Santo, com toda certeza, ele vai se revelar àqueles que estão desejosos, que têm sede da sua presença. O ativismo religioso. O ativismo religioso, na verdade, eu acho que é o que mais pega para trazer a frieza espiritual, segundo o que eu estudei sobre frieza espiritual. É feito muito trabalho, muitas atividades na igreja, no reino, mas é feito de forma mecânica. Não é com amor, mas não é com entusiasmo. Vira como se fosse uma rotina, sem alegria, sem fervor. É como se fosse uma devoção sem entusiasmo. Como se fosse um dever, mas sem paixão. Em Apocalipse 2:2, vamos ver para quem o Senhor falou que eles perderam esse entusiasmo. Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem os apóstolos e não são, e tu os achastes mentindo. E sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, ou a tua primeira caridade. Então, era uma igreja Éfeso, né? A igreja de Éfeso recebeu até elogio do Senhor. Por quê? As suas obras eram boas, o trabalho era árduo. Eles tinham perseverança, não toleravam certas coisas, mas perderam o primeiro amor. Eles faziam tudo aquilo, mas não tinha aquela chama. Sabe aquela chama, irmão Natal, quando, né, recebeu o Senhor?
perderam aquela chama. Como diz o meu filho Leandro, pastor Leandro, aquela chama que queima, né? E tem um louvor do Alessandro Vilas Boas que diz, né? Deixa queimar, deixa queimar. É um louvor muito maravilhoso. Então eles não ardiam mais, o seu coração não ardia. Tudo que faziam era como se fosse um dever. Faziam ali tudo, mas não tinham entusiasmo, a alegria, o amor. Será que hoje é diferente? Muitas vezes fazemos tantas atividades, ocupamos tantos cargos na igreja, mas não queremos aprender a palavra. A gente não se dedica a aprender a palavra. Às vezes, eu ouvindo o culto, o pastor pregando, tá bom. Você não tem interesse, e muitos vêm até no culto, mas vêm por vir, mas o coração está longe. Está faltando o fervor. Não, eu quero ir porque eu quero me alimentar da palavra do Senhor. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero aprender, eu vou no estudo porque eu quero aprender. Né, irmã Cleusa, irmão Antônio? Estão sempre aqui, a Cláudia também. Então, irmãos, vamos estar atentos, porque quando falta isso, eu sei que tem pessoas que não dá mesmo para vir. Igual nós temos, na terça tem um projeto que é feito, né? Que é um trabalho maravilhoso. Mas muitas pessoas poderiam vir. Isso eu falo, não estou ofendendo ninguém, mas eu falo com toda certeza, irmãos. Tem pessoas que eu creio que poderiam vir e não vêm porque não tem essa chama ardendo para aprender a palavra do Senhor. A vida rasa de oração, sem busca pela intimidade, pelo secreto no quarto. Mágoas não resolvidas. Isso também vai trazendo o esfriamento espiritual. Não precisa nem explicar, né, irmão, isso. As mágoas não resolvidas. Alguém me ofendeu, eu fiquei ofendido e eu não quero nem saber. Fique longe de mim. E o seu coração é aquela mágoa. Cada vez que você vê a pessoa, você já sente aquele, né, mal-estar, aquela ira muitas vezes. Irmãos, não pode, aí o diabo vai ter lugar total para operar na tua vida. Então precisa resolver. Precisa pedir ao Senhor. Quem não tem força, pede ao Senhor. Senhor, me ajuda. De mim mesmo eu não consigo perdoar. Quantas vezes eu aconselhei muitas irmãs que me procuravam, meu esposo também, muitos que com esse problema do perdão. E eu sempre falava, você não tem força, mas quando você for orar, pede para o Senhor, Senhor, eu não consigo, mas me ajuda, eu quero. E eu ouvi pessoas depois que falaram, pastor, eu fiz o que a senhora falou, e graças a Deus, e vai contando. Então a gente sabe que é assim, irmãos, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que têm muita dificuldade em perdoar, mas precisa resolver. Pequenas concessões ao pecado. Então, aqueles pecadinhos, esses podem. Lembram das raposinhas que eu ministrei aqui? As raposinhas são os pequenos, né? A raposinha pequenininha, ela se esconde, vai devastando a vinha. Nós somos a vinha do Senhor. E às vezes aqueles pecadinhos que a gente faz, ninguém vê, vai trazendo frieza espiritual, porque vai nos contaminando, vai nos manchando. Nós precisamos correr para os pés do Senhor, confessar e pedir ao Espírito Santo que nos liberte. Isolamento, isso eu já falei, né? É se afastar da igreja, não podemos. O Senhor quer que nós sejamos um corpo. A tolerância ao pecado, como eu falei, muitos toleram o pecado e vai ficando com uma vida carnal. Negligência nas disciplinas espirituais, já foi falado que a negligência na oração, no estudo da palavra, no jejum. Então é uma soma de fatores que trazem a frieza espiritual. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas nós sabemos que a luta, essa luta,
até o dia que o Senhor nos levar dessa terra. É a luta da carne e do espírito. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler para os irmãos. É a luta. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Estão vendo? É a luta. Essa luta vai ser até o dia que o Senhor nos levar. Mas se você tem esse desejo no teu coração, você vai conseguir. A cada um de nós. Porque isso vem para todos. Vocês acham que o inimigo não vai tentar nos trazer a frieza espiritual? Ele vai tentar. E não adianta falar que é só para o irmão dali. Não, é desde o altar até a porta. A todos ele vai querer destruir, ele vai querer trazer a frieza para nos tirar da presença do Senhor. Efésios 6 nos mostra, né? As armas, a armadura de Deus para podermos lutar nessa luta de carne e espírito. Então, ainda que no começo seja difícil, se houver arrependimento e perseverança, essa frieza não permanece. Então, que nós venhamos renovar a nossa mente, né? Para que essa frieza fique longe de nós. Como? Orando, procurando estar sempre orando, buscando ao Senhor, estar em comunhão, estar aprendendo a palavra do Senhor, vendo conteúdos edificantes, né? Ministrações edificantes, devocionais. E se precisar, se for um caso que você esteja muito, fala com o seu pastor, e eu sei que ele vai te orientar. Mas lute, ainda que você tenha que rastejar, não baixe a guarda, porque o adversário é sutil, ele é sagaz, e vai fazer de tudo para nos esfriar, com pensamentos e até usar pessoas. Mas o maior é o nosso Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O nosso amigo Espírito Santo veio para ser nosso guia e nosso ajudador. Então, nós temos o Espírito Santo. Se você o buscar, se você o desejar, ele não vai te abandonar, ele vai estar com você. Ele é o guia, né? Ele é o guia, o Senhor nos deixou ele como consolador, como guia. E ele vai nos ajudar. E para finalizar, eu quero deixar aqui em Oséias também. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Olha que palavra maravilhosa. Então, que a gente possa prosseguir conhecendo o Senhor. Porque se a gente não lutar, irmãos, se a gente não lutar, se a gente deixar essa frieza se instalar na nossa vida, nós podemos morrer espiritualmente. Mas se a gente lutar, com certeza, ela pode até bater na nossa porta. Pode até chegar bem pertinho, mas em nome de Jesus ela é repreendida, porque o nosso Deus é maior e está conosco. Então essa foi a mensagem que o Senhor colocou nessa noite para nós. Agradeço a todos que estiveram aqui, ouvindo essa palavra. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos reunidos, ouvindo, Pai, a mensagem que o Senhor trouxe para nós, porque foi o Senhor que falou. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, venha nos fortalecer a cada dia, que o Senhor venha nos guiar, Espírito de Deus, para que possamos estar com as armas espirituais,
para combater toda a frieza espiritual, tudo aquilo que queira nos afastar de Ti, que queira tirar, Senhor, essa chama gloriosa que arde em nosso peito, esse desejo de Te adorar, de Te servir, de Te buscar, essa fome pela Tua palavra, essa fome, Senhor, em adorar o Teu nome. Senhor, abençoe a cada irmão que veio nesta noite, abençoe a cada um que está ouvindo essa live, vendo essa live, que o Senhor possa visitar os lares, as famílias, e que o Senhor venha derramar uma bênção, como o Senhor falou na sua palavra, como uma chuva, Senhor, para vir refrescar, para vir, Senhor, dar vida àquele solo que está árido, que está seco, que venha ter vida, se estiver algum seco, que venha a brotar de novo, Senhor. Porque há esperança para a árvore cortada, como diz a Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Onde houver uma pessoa, Senhor, enferma, na alma ou no corpo, que o Senhor leve a cura para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja curando nessa noite, que o Senhor esteja fortalecendo os corações, que o Senhor esteja dando solução para as causas impossíveis, que o Senhor esteja visitando cada família, cada lar. Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Senhor, eu Te agradeço por essa oportunidade, peço a Tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.